Bem, então boa noite a todos, bem-vindos a mais um curso da Brutéria. Este chama Finanças para o Bem Comum. Sou o Padre Francisco, diretor da Brutéria, e gostava, para começar, gostava muito de agradecer à Paula, ao Ricardo e ao Jorge a generosidade e a disponibilidade de, durante estes 3 dias, nos guiarem neste tema. Esta preocupação destes 3 dias é uma preocupação fundamental para a Brutéria. Estas questões têm a ver com o desenvolvimento, com a sustentabilidade e a linguagem do bem comum. Eu sei que a linguagem do bem comum para os bancos e para as empresas não é sempre a linguagem do dia a dia, mas é uma linguagem que nos interessa particularmente e por isso agradeço também, além da presença, o esforço que fazem para poderem pensar num programa montado desta forma. Eu não quero ocupar muito tempo, vou passar a palavra depressa ao Ricardo, que hoje aqui orienta os nossos trabalhos. Tenho só 2 coisas práticas muito rápidas, que depois vamos escrevendo aqui no chat à medida que as pessoas forem entrando também, que são coisas são metodológicas. Portanto, nós no fim teremos algum tempo para perguntas. Temos um grupo relativamente pequeno, temos 80 inscritos e como as sessões são gravadas, que é o segundo aviso, mas como são gravadas, há muita gente que não vai estar nas sessões, mas como é um grupo relativamente pequeno, dá para no fim fazermos perguntas sem ser por escrito e sendo de microfone aberto. Para isso ser mais fácil, o que eu peço é só que escrevam no chat que têm perguntas para fazer, depois no fim, quando o Ricardo acabar a apresentação, eu relembro isto, tem perguntas para fazer e nós depois passamos por ordem de inscrição para quem tiver perguntas. O segundo aviso prático é este, que as sessões estão a ser gravadas, serão disponibilizadas em princípio durante a próxima semana e por isso quem durante estes dias não puder seguir as 3 sessões continuará a ter a possibilidade de assistir a tudo. Outra vez, Paula, Ricardo e Jorge, muito obrigado pela disponibilidade e pela generosidade. A Brutéria deixa-nos muito, muito contentes e muito agradecidos. Enfim, temos muita vontade de seguir estes 3 dias de curso. Obrigado. Muito obrigado, Padre Francisco, e boa noite a todos. O meu nome é Ricardo Zósimo, eu sou professor de gestão na Nova, sou professor de empreendedorismo e de impacto, e é com grande alegria, o Padre Francisco e eu temos feito bastantes conversas à volta desta ideia das finanças e de como é que o mundo funciona para o bem comum e pronto, e deste sonho, destas conversas surgiu este curso com os meus companheiros, partners in crime, não é? A Paula e o Jorge. E queria, se calhar, começar por vos contar o que é que temos preparado para vocês nestes 3 dias. Hoje eu vou um bocadinho traçar o panorama geral, portanto, abrir um bocadinho a perspectiva do que é que está a acontecer em termos de finanças sustentáveis, o que é que está a acontecer, porque é que está a acontecer e dar alguns exemplos de coisas que no mundo estão a ganhar tração e nós pensamos que são tendências importantes para conhecer e para perceber como é que essas tendências depois vão evoluir para o sistema financeiro. Vou focar muito nessa ideia do sistema financeiro, como é que funciona e onde é que está o bem comum. E pronto, isto vai ser hoje e se calhar passava à Paula, para a Paula se apresentar e contar como é que vai ser amanhã. Aqui com dificuldades em desatar. Agora já estás. Já está. Boa noite a todos. Muito obrigada à Brutéria por este convite e ao Ricardo e ao Jorge que me atraíram para estas andanças. Pronto, como o Ricardo disse, e se calhar começando por me apresentar, Paula Guerra, eu sou diretora financeira na EDP e como diretora financeira a minha responsabilidade é captar o financiamento para todos os investimentos que o grupo tem. E, em particular, aquilo que diga respeito a financiamentos sustentáveis ou financiamentos verdes, como já amanhã veremos. Portanto, aquilo que vão ouvir da minha parte amanhã é um bocadinho uma introdução sobre que tipo de financiamentos ditos sustentáveis é que estão disponíveis para as empresas a nível internacional, incluindo a EDP, e depois vou-vos falar um bocadinho do caso que eu conheço melhor, que é o caso da EDP, como é que tem sido este percurso nas finanças sustentáveis,
falares um bocadinho do grupo, falar daquilo que vocês, espero eu, vejam na conta de eletricidade lá em casa, mas como é que a EDP se posiciona no mundo e em particular em relação ao tema da sustentabilidade. E depois, como é que as finanças encaixam dentro deste tema da sustentabilidade, se foi uma opção óbvia ou não, e um pouco também o que é que o futuro nos reserva a este respeito. E depois passar a palavra para o Jorge no terceiro dia para avançar com o outro ano. Obrigada. Bem, obrigado, Paula. O meu nome é Jorge Teixeira, eu sou administrador da BPI Gestão de Ativos e onde sou responsável a nível executivo pelo investimento sustentável e responsável, e sou também colega do Ricardo na Nova, onde sou professor também de finanças sustentáveis, e vou trazer uma vertente que eu penso que para a maioria das pessoas ainda é pouco conhecido, que é o trabalho que estamos a fazer em conjunto com as empresas e também com a academia, no mundo dos investimentos, de sermos parceiros nesta mudança do mundo que o Ricardo vai falar no primeiro dia e que as empresas estão a operar e estão a implementar, porque o que está a ser feito de grande transformação, quer ao nível ambiental, quer social, não está a ser feito só pelos governos, é verdade, tem um papel importante, e os reguladores, mas são as empresas que estão a ter um papel de grande transformação, de grande mudança do mundo, e nós, como investidores, o que é que nós fornecemos? O financiamento e o capital que empresas como a EDP precisam, e estamos a fazê-lo cada vez mais de uma forma responsável e de uma forma sustentável, exigindo também que estas empresas nos deem contas de como é que estão a usar este capital e este financiamento que nós damos, e vamos ver alguns casos que vão permitir perceber como isto na prática não é assim tão preto e branco. E a Paula penso também vai falar disso, e o Ricardo, o difícil é equilibrar todos estes temas ambientais, sociais, como é que nós fazemos uma transição justa, que não deixamos de fora as pessoas mais desfavorecidas, também falar um pouco disso, e tentar colar as duas apresentações. Portanto, vou tentar assistir agora estes 2 dias aos meus colegas e companheiros de caminho, também agradecer à Brutéria este caminho que já acompanha há muitos anos, e agradecer esta oportunidade de levar mais longe e de levar ao público que não tenho todos os dias na faculdade, aos meus colegas de história, também esta realidade que estamos a mudar o mundo a partir das finanças e estamos a trabalhar para o bem comum, e cada vez mais e cada dia mais e cada dia somos mais gestoras a fazer isto no mundo inteiro. Muito bem. Então, apresentados os 3 dias e os 3 oradores, se calhar arrancávamos. Há uma coisa que eu gostava de dizer às pessoas que estão connosco, à nossa audiência, que é: entre nós houve Chinese walls. Isto é, acho que é muito importante não haver esta contaminação de termos, e que vocês recebam 3 perspectivas que são dadas de maneira diferente. A minha vai ser dada de uma perspectiva da sociedade, como é que a sociedade vê tudo o que está a acontecer. A Paula trará a perspectiva da empresa que está no mercado, e o Jorge trará a perspectiva da gestão de ativos. E estas 3 perspectivas muitas vezes são complementares, na teoria serão complementares, mas na prática, se calhar muitas vezes chocam umas com as outras. E eu acho que não faz sentido apresentar uma história bonitinha, linear, das finanças. Como o Jorge dizia muito bem, há todo um caminho que está neste momento a ser feito, que é um caminho importante. E por isso, naturalmente, eu direi coisas que eventualmente a Paula e o Jorge desdirão amanhã e depois. A Paula e o Jorge dirão coisas com as quais eu não concordo. Eticamente, eventualmente, podemos discordar. E tudo isto penso que faz parte da riqueza deste espaço enorme que são as finanças para o bem comum, ou no caso que vocês vão ouvir, as finanças sustentáveis. Acho que há muita riqueza na pluralidade, e tentar pôr as coisas todas em caixas muito arrumadinhas, penso que não faz jus à realidade. Essa não é a realidade que se está a viver no mercado. Há uma emergência de coisas que se está a viver que é mais real, nem faz jus às diferentes perspectivas que eu penso que têm que haver para que uma solução que não estava a funcionar
de uma maneira sustentável, agora passe a funcionar de uma maneira sustentável. E pronto. Tendo dito este primeiro comentário, vou aqui partilhar os meus slides para... Eu não resisto a dizer que foi uma forma elegante de, quando eu disser uma coisa diferente do Ricardo, estou errado, não é? Não, percebemos. não é isso, Jorge, não é isso. Não estás nem errado nem certo. Estamos a dar a oportunidade às pessoas que estão no curso de decidir se querem alinhar contigo ou comigo. Muito bem. Vamos lá. Pronto, já falei sobre isto. Queria arrancar aqui com qual é a minha motivação, não é? Acho que isto é muito importante. Hoje em dia acho que falamos muito pouco das nossas motivações para fazer as coisas, quase que escondemos as nossas motivações para fazer as coisas. E eu gostava de ser muito aberto sobre as minhas motivações. Então, estes são os meus 2 filhos. Do lado esquerdo, de quem olha para a imagem, do lado esquerdo temos o meu filho Francisco, de polo azul e calças vermelhas, e do lado direito temos o meu filho Manel, que está com as calças pretas e este casaco assim às manchas. Qual é que é a minha motivação de hoje? O que está a acontecer no mundo é que este mundo verde que vocês veem aqui e nos quais nos estamos a divertir imensamente aos pulos e aos saltos, este mundo verde está a desaparecer dia a dia. E está a desaparecer a um ritmo de que eu, com a minha ação como professor de impacto e de empreendedorismo na Nova e noutras escolas, não estamos a conseguir reverter este ritmo. Nós não estamos a conseguir reverter o ritmo com o qual a terra, os recursos naturais estão a degradar. Não estamos a conseguir regenerar o planeta a uma velocidade suficientemente rápida. E por isso podemos ter 2 opções, ou pelo menos na minha cabeça existem vários caminhos, mas um caminho é dizer assim, pronto, olha, eu estou a fazer a minha parte e se um dia, daqui a 10 anos ou 15, não puder saltar com os meus filhos, fiz a minha parte. Outra perspectiva, que é aquela que eu estou a adotar, é tentar ao máximo contribuir para que isto seja um movimento maior do que só as minhas aulas, um movimento maior do que só as minhas perspectivas, um movimento maior do que só o meu mundo, para que consigamos acelerar esta transformação. E por isso a minha motivação para hoje é que vocês me ajudem, realmente a mudar o mundo a uma velocidade que permita que eu daqui a 10, 15 anos, 30 anos, volte a estes campos ingleses e possa dar este salto com os meus filhos. E essa é a minha principal motivação, é alistar-vos de uma maneira encorajadora, espero eu, a que mudem o mundo connosco e continuem connosco esta mudança do mundo que estamos a fazer. E muito bem. Posto isto, queria arrancar aqui um bocadinho para esta ideia das finanças para o bem comum. E, como dissemos, isto é só uma proposta de conceito-chave. Não há definições, nós estamos todos a criar estas definições e, portanto, estou a fazer uma proposta de conceito-chave. Então, queria dividir aqui a palavra finanças, obviamente, a frase finanças em finanças, por um lado, bem comum por outro, e o para, não é? Aqui o para, que me parece também muito importante. Portanto, as finanças, estou a defini-lo como o conjunto do sistema financeiro, não é? O que inclui governos, bancos, investidores, empresas, fundações, gestores de ativos e outros atores que são emergentes, as fintechs e outros que vão aparecendo dentro deste grande sistema financeiro. O bem comum é definido pela doutrina social da Igreja de uma maneira muito clara e foi aí que também fomos beber a nossa inspiração. O bem comum é o conjunto de condições da vida social que permitem, tanto aos grupos como a cada membro, atingir mais plena e facilmente a própria perfeição. Portanto, mais plena e facilmente a função que estamos a viver nesta terra de chegar ao céu, basicamente. E cá está, lembrem-se que é uma proposta, está bem? Portanto, podem perfeitamente discordar de mim à vontade. E há aqui esta ideia de finanças para ou financiar o bem comum, porque há aqui várias questões que, em relação à relação entre as finanças e o bem comum, podem ser uma relação de proposta. Ora, as finanças fazem propostas para se financiar o bem comum, podem ser um caminho,
há atores do sistema financeiro que se estão a especializar no bem comum, em financiar o bem comum, e já vou dar vários exemplos. Pode ser um estilo de escolha, um estilo de statement. Não, nós financiamos o bem comum. E, portanto, há aqui várias formas de olhar para este nosso título. E queria já, add-on, tratar aqui de um tema que me parece super importante, que é, vocês vieram para um curso que se chama Finanças para o Bem Comum e vão-nos ouvir falar muito deste tema, que são finanças sustentáveis, finanças responsáveis. Parece-me que existe uma diferença clara, e que vou fechar com essa diferença, mas parece que existe uma diferença clara, que é a ideia que no bem comum todos ganham o máximo possível. Todos chegam a viver, tanto cada um dos seus membros como os grupos. Portanto, todos os grupos ganham o máximo possível. Nas finanças sustentáveis, a ideia é que cada um destes atores contribua para um futuro sustentável. E, nesse aspecto, ganham à sua medida e à sua diferença, e o sistema aceita que isso faz parte da maneira como o sistema está pensado. Mas num pensamento de finanças para o bem comum, a ideia é que todos consigam o máximo possível. Todos têm o máximo que seja possível. E, portanto, nesse aspecto, há aqui pontos de contacto, claramente há pontos de contacto, mas também há pontos de diferença. Nas finanças sustentáveis, cada ator tem um papel que está bem definido dentro do ecossistema. Nas finanças para o bem comum, todos os atores contribuem para que todos os atores ganhem o máximo. Só que o que acontece é que este é um caminho que está a ser feito numa sociedade que tem as suas regras, tem a sua história, tem as suas instituições. E por isso é um caminho que está muito mais, neste momento, aqui, nas finanças sustentáveis, do que está nas finanças para o bem comum. Deixem dar-vos um exemplo. Eu participei num projeto que o Papa Francisco lançou, chamado Economia de Francisco, e que tem uma dos grupos deste projeto é Finanças para a Humanidade, que é muito parecido com esta ideia de finanças para o bem comum. O que é que acontece é que estamos a redefinir todos estes termos e que ainda há poucos exemplos de bem comum, mas onde há muitos exemplos de finanças sustentáveis. E por isso eu acho que neste momento estamos mais aqui nas finanças sustentáveis. Acho que não devemos perder o caminho das finanças para o bem comum, mas estamos realmente a caminho. O ponto onde estamos é finanças sustentáveis. E se calhar peço já desculpa se estou a desiludir algumas das pessoas que estão no curso, a não ser muito idílico e falar só das finanças para o bem comum. Acho que é muito importante esta questão dos que vamos falar, das finanças sustentáveis e responsáveis dentro da sociedade em que vivemos. Pronto, tendo dito isto, queria-vos falar um bocadinho como é que a sociedade tem mudado e como é que chegámos às finanças sustentáveis. Existe não é segredo para ninguém, não é? Existe uma crise ambiental muito forte, não é? Existe uma crise ambiental fortíssima, uma crise que tem a ver com o aumento da temperatura, o aumento da temperatura terrestre, o aumento da temperatura no mar, e por causa dessa crise ambiental desenvolve-se também uma série de crises sociais. Há vários países do mundo onde, por causa da crise ambiental e o elevar das águas do mar, as pessoas que viviam em determinados sítios tiveram que ser retiradas e tiveram que ir escolher outro sítio para viver. Nós próprios na Nova, se vocês ainda não foram à Nova, ali em Carcavelos, temos a preocupação de estar juntinho ao mar. Se o mar subisse 2, 3 metros, claramente inundaria algumas das nossas salas que temos. E, portanto, é uma preocupação que nós temos. Existe uma crise ambiental que não é... que é muito patente e que é muito visível, e acho que hoje nenhum de nós tem dúvida desta crise ambiental. E existe também uma crise de como é que o mundo está a viver o nosso estilo de vida.
como é que nós estamos a conseguir viver um estilo de vida que não faça mal ao mundo ou que faça pouco mal ao mundo. Os nossos estilos de vida, e aqui sem julgamento nenhum a ninguém, a começar por mim próprio, os nossos estilos de vida não estão a ser acompanhados pelo mundo. O mundo está com muita dificuldade e, sobretudo, os recursos naturais estão com muita dificuldade em acompanhar os nossos estilos de vida. E isso, obviamente, traz grandes preocupações e traz grandes mudanças no mundo. Estas fotos, nós não... É difícil continuar a ver estas fotos e continuar a viver da mesma forma. E por isso o mundo caminha, de alguma maneira, para uma ideia de um desenvolvimento sustentável. E aqui temos muitos sinais deste desenvolvimento sustentável. Eu queria, mais uma vez, só usar aqui algumas keywords para definir o que é que queremos dizer com desenvolvimento sustentável. É um desenvolvimento sustentável aquele desenvolvimento que responde às necessidades do presente sem comprometer as necessidades do futuro. Portanto, não é um desenvolvimento do bem comum, onde todos têm o máximo, mas é um desenvolvimento do temporal. É um desenvolvimento temporal em que aquilo que eu estou a gastar agora, aquilo que eu estou a investir agora, aquilo que responde às minhas necessidades do agora, não compromete as escolhas e as necessidades daqueles que vêm a seguir a mim. E é típico nós falarmos em 5 dimensões do desenvolvimento sustentável. As pessoas, como é que vamos tratar as pessoas, como é que vamos responder às necessidades presentes das pessoas do planeta na sua dignidade e na sua igualdade, sem comprometer o futuro. Os próprios recursos do planeta, os recursos naturais e a parte climática. As parcerias, que é uma 5ª dimensão, que é esta ideia de que nada no mundo, e viu-se com o Covid, nada no mundo se resolve sozinho e continuamos a tentar resolver parte do problema sozinhos e com grande dificuldade em resolvê-lo. Questões ligadas com a paz também fazem parte daquilo que nós chamamos de desenvolvimento sustentável, porque, obviamente, assegurar a paz agora e para as gerações futuras é fundamental. E, claro, as questões ligadas com a prosperidade. Como é que vamos ligar todas estas dimensões das pessoas, do planeta, da paz e de trabalhar em conjunto a uma prosperidade da vida que respeita onde a pessoa está, mas também dá as mesmas oportunidades a todos e em harmonia com a natureza. Estas são as dimensões de desenvolvimento sustentável que muitas vezes utilizamos, e queria só usar, este é um slide confuso, que imagino que não consigam ver muito bem em casa, e peço desculpa se estão a ver no telemóvel, mas queria só dar-vos conta que o desenvolvimento sustentável e esta ideia mais recente do desenvolvimento sustentável começou na realidade em 1972. Às vezes temos alguma dificuldade em posicionar. Começou na Conferência de Estocolmo, quando as questões ambientais começaram realmente a ganhar peso. Mas foi e se calhar ligando já com a parte económica, foi na Conferência do Rio, em 1992, que os 3 pilares do desenvolvimento sustentável, o ambiente, a sociedade e a economia, foram estabelecidos como pilares interdependentes e que se reforçam mutuamente. Isto é, nós não podemos ter uma economia que é vibrante se não tratarmos bem da sociedade e do ambiente. E a mesma coisa para cada uma delas. E, portanto, se olharem para a data, 1992, já passaram quase 30 anos desde essa data. Portanto, o mundo já maturou estas ideias suficiente. E, claro, hoje nós somos guiados, os sonhos do mundo são guiados pelos ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que foram lançados em 2015 e que são toda uma agenda para chegarmos a 2030. E nestes 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável temos algumas dimensões muito interessantes. Em primeiro lugar, imagino que muitos de vocês já tenham visto estes quadradinhos, este diagrama. Gostava de chamar a vossa atenção para os objetivos número 8
número 9, número 11 e número 12. Tipicamente, estes não são objetivos que estão ligados às Nações Unidas. Estes são objetivos diferentes e novos que saíram deste entendimento de que era preciso fazer mais, era preciso sonhar de uma outra forma para chegarmos a 2030 com um mundo diferente. E em todos estes, vocês podem ver que muito facilmente, em muitos destes objetivos, já vou dar alguns exemplos, mas em muitos destes objetivos é fácil ver como é que o financiamento, como é que as instituições financeiras fazem parte destes grandes sonhos que o mundo tem. Há aqui vários objetivos de desenvolvimento que eu gostava de falar, mas porque tenho pouco tempo, gostava de falar do número 13, que é a ação contra a mudança global do clima, o Climate Action, em inglês. O número 13 é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável que mais preocupa as empresas. Uma das coisas que mais me perguntam como professor de impacto é como é que as mudanças climáticas vão afetar o meu negócio. E é aqui que o setor financeiro vai ter um papel fundamental, porque através de estes mecanismos que o setor financeiro tem de ajudar os negócios a tornar-se mais responsáveis ambientalmente, vai ajudar a que as metas ambientais se atinjam e dessa forma possamos realmente atingir o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 13. Faço uma pausa aqui só para beber um bocadinho de água e para vos contar, se calhar, um segredo. Que estes objetivos, estamos muito habituados a ver estes 17 objetivos, mas na realidade, uma das coisas espetaculares e maravilhosas dos ODS é que estes objetivos não são só 17 objetivos. Cada objetivo destes tem targets, e desculpem, não sei a palavra em português para targets, e tem 232 indicadores associados. Isto é, cada um destes objetivos está desdobrado em objetivos mais específicos, em objetivos mais pequeninos, que depois são medidos com determinados indicadores. E isto é fundamental. E conto-vos este segredo, e fica um segredo entre nós e vocês, porque é através destes indicadores e destes targets que depois todo o sistema financeiro pode, na realidade, implementar medidas. Sem indicadores, só com sonhos, é muito difícil depois as empresas perceberem como é que isto está ligado com a atividade que as empresas têm. E estou sempre a dizer que já vou dar exemplos e já vou, mas só para terem uma ideia, é através desta ideia de que as empresas fazem parte da solução para a mudança climática, que os bancos podem exigir a essas empresas que depois façam mesmo parte. E os bancos, por sua vez, vão ter capacidade de medir a maneira como essas organizações fazem realmente parte. Portanto, é um ciclo virtuoso, onde, por haver indicadores para estes sonhos, por haver indicadores para estes sonhos do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, nós conseguimos chegar mais além naquilo que podemos exigir às empresas que estão à nossa volta. Se calhar queria também trazer aqui, por um segundo só, uma iniciativa do Vaticano, que se chama, foi uma iniciativa lançada em dezembro de 2020, portanto uma iniciativa muito recente, que se chama Conselho para o Capitalismo Inclusivo, e que o Papa Francisco e o presidente da Mastercard lideraram, e que tem neste momento 102 organizações, 352 compromissos, e tem esta ideia, não é? Que é como é que podemos criar um mundo que não deixa ninguém para trás, que não descarta ninguém, um mundo totalmente inclusivo. E não é por acaso que o Papa convidou o presidente da Mastercard para se juntar a ele nesta empreitada, neste esforço do capitalismo inclusivo. Portanto, a Igreja, não só as finanças e o mundo financeiro está interessado
em desenvolver esta agenda, gostava de, com este slide, mostrar-vos que a Igreja também está totalmente por trás desta ideia de que o mundo precisa de um sistema financeiro que funcione para todos e que funcione de uma forma sustentável. E pronto, estou a andar relativamente rápido, porque tenho aqui o tempo contado, mas volto ao tema da... isto tem sido uma longa caminhada, e aqui mapeámos os princípios do investimento responsável. Como disse há pouco, existem várias terminologias dentro da banca para falar de investimento sustentável. Uma delas é o chamado investimento responsável, e aqui mapeámos algumas deste caminho que o investimento responsável tem feito. O investimento responsável tem uma sigla que se chama PRI, que está aqui em 2019, já tinha 2.500 signatários no mundo inteiro. Principles of Responsible Investment é o que PRI quer dizer, e isto é um movimento global, mundial, dos atores do setor financeiro que percebem a urgência de se aliarem a este movimento. E quais é que são estes princípios do investimento responsável? Um deles é incorporar temas de ESG às análises de investimento e aos processos de tomada de decisão. E foco aqui nesta palavra, nesta sigla ESG, porque no mundo financeiro há muitas siglas. E queria-vos explicar o que é esta sigla. Esta sigla é diferente da sigla SDG, que é a sigla dos ODS em inglês, e queria-vos mostrar porque isto é realmente super importante. Então, os ODS, como vos disse, são os 17 objetivos para atingir aquele ideal de uma sociedade, e aplica-se a todos, aplica-se a indivíduos, países, empresas, aplicam-se a todos aqueles sonhos que tivemos ali. Os ESG, agora perdi o meu rato por um segundo, os ESG que estão aqui embaixo são um conceito que enfatiza a importância de 3 dimensões. O E, que vem de environment, ambiente, o S, que vem de social, social, e o G, que vem de governance. E basicamente é através da combinação destes 3 aspectos, destas 3 dimensões, ambiental, social e governance, que nós vamos conseguir medir a forma como as empresas estão a trabalhar, estão a evoluir para um mundo mais sustentável. E, portanto, são as métricas que os bancos vão usar e que o sistema financeiro está a usar para perceber até que ponto é que as empresas estão a caminhar na direção de um mundo mais sustentável. Portanto, são 3 tipos de critérios: ambientais, sociais e de governance. E tenho a certeza que a Paula e o Jorge depois falarão mais sobre como é que se equilibram estes critérios e como é que, da perspectiva de uma empresa e da perspectiva de uma gestão de ativos, se olham para o equilíbrio entre estes critérios. Mas, para hoje, aquilo que é importante sublinhar e dizer é esta diferença, que existem uns grandes sonhos para o mundo, que são os ODS, ou SDGs em inglês, e existem estes critérios, que são ESG, que são critérios ambientais, sociais e de governance, pois são aplicados na prática e no concreto e no real às empresas. Então, voltando aos princípios do investimento responsável, são 6. Importante dizer que tirei este slide, tirei do site de um dos bancos portugueses, da Caixa Geral de Depósitos. Então, quais é que são os compromissos deste investimento responsável? O primeiro é que incorporaremos temas de ESG, Environmental, Social and Governance, nas análises de investimento e nos processos de tomada de decisão. Portanto, isto já está a acontecer, isto é um commitment, um compromisso.
seremos proativos e incorporaremos temas de ESG nas nossas políticas e práticas de propriedade de ativos. E o Jorge falará mais sobre isto seguramente na quinta-feira. Buscaremos sempre, número 3, buscaremos sempre fazer com que as atividades nas quais investimos divulguem as suas ações relacionadas com o tema de ESG. Portanto, estão a ver aqui o tema de ESG como central neste compromisso de finanças sustentáveis ou investimento responsável. Número 4, promoveremos a aceitação e implementação dos princípios dentro do setor de investimento. Não só trabalharão dentro do próprio banco, mas trabalharão em conjunto com outros bancos e com outras peças do setor financeiro para que isto aconteça. Número 5, trabalharemos unidos para ampliar a eficácia na implementação dos princípios. E número 6, cada um de nós, cada um das peças, divulgará relatórios sobre o que é que está a acontecer, numa perspectiva de transparência. Não sei se alguém tinha o microfone aberto para dizer qualquer coisa, Paula ou Jorge, se quiserem, por favor. Então, se calhar, avançava aqui um bocadinho e tenho consciência que estou-vos a tentar explicar muita coisa em pouco tempo, mas expliquei até ao slide anterior o renovado papel das empresas num mundo mais sustentável. Toquei naquilo que são os compromissos do setor financeiro e aquilo que são os grandes compromissos desta ideia de investimento responsável, de finanças sustentáveis. E agora, se calhar, abria um bocadinho, fazia um bocadinho um zoom, um bocadinho para fora, para vos explicar brevemente como é que funciona o sistema financeiro e, a partir daqui, contar-vos onde é que estão algumas das oportunidades que nós vemos para o investimento sustentável ou o investimento para o bem comum. Como é que funciona o sistema financeiro? Portanto, tudo começa aqui nos bancos centrais e nos governos, aqui em baixo. Eu perdi o meu rato por um segundo. Aqui. Que tem a relação direta com, obviamente, com os bancos e as seguradoras que apoiam e que legislam e que, obviamente, regulam. A partir dos bancos e das seguradoras, também existe uma relação com a gestão de ativos. E a gestão de ativos, que é a parte que o Jorge vai falar na quinta-feira, gera um portfólio de investimentos, gera uma carteira de investimentos e gera uma forma de investir, um pensamento, uma filosofia de investir. E recebe, claro, dinheiro de clientes que estão aqui no sistema. Estes clientes dão este dinheiro a estes gestores que mandatam gestores de investimento que depois começam então a interagir com as empresas que estão aqui no centro deste esquema que explica como é que funciona o sistema financeiro. As empresas recebem também, além de investimento, recebem, claro, dívida, seguros, garantias das instituições bancárias e das seguradoras. E, por seguinte, as empresas têm uma relação com fundações, através de doações, por exemplo, e têm ligações ao mundo, à sociedade, através dos projetos que fazem e através da forma como interagem para a criação de um mundo mais sustentável através destes SDGs ou ODS. Portanto, há aqui, de alguma forma, todo um sistema, estou a tentar explicar o sistema, de maneira a estabelecer onde é que vejo que há possibilidade de investimento para o bem comum. Claramente, logo, nesta ideia de que os bancos vivem num setor altamente regulado e altamente legislado e, portanto, os governos, e alguns governos têm-no feito,
podem lançar a legislação e regulação que favoreça o bem comum. Como vos contei no princípio, neste momento ainda estamos na fase de legislar para as finanças sustentáveis. Deixem-vos dar alguns exemplos. Esta é uma notícia de 2020, onde se explica, e a Paula vai falar amanhã de Green Bonds, se explica que Bruxelas, a Comissão Europeia, vai estrear-se na emissão de dívida verde. A Paula vai explicar tudo isto amanhã e anunciou que irá ao mercado de capitais para financiar o Fundo de Recuperação Europeu. 30% da dívida será emitida através destes Green Bonds. E, portanto, os governos centrais têm este poder de emitir determinado tipo de instrumentos e de regular determinados instrumentos que depois movimentam o sistema. Só para terem uma ideia, estes instrumentos estão disponíveis e a Paula vai explicar como é que, de uma perspectiva da empresa, como é que se chegam a estes instrumentos. Como é que se trabalha e como é que se fazem as contas para perceber como é que estes instrumentos mexem no mercado. Claro que os governos, obviamente, têm influência, mas os consumidores que estão aqui também têm grande influência. E o que nós vemos hoje em dia é uma mudança de paradigma muito grande nos investidores mais novos. Os investidores mais novos querem deixar uma marca, os investidores mais novos querem investir alinhado com os seus valores e com a sua própria perspectiva de sociedade. E por isso estão a emergir diferentes soluções para conseguir comunicar e falar com os desejos dos investidores, sobretudo os investidores mais novos. Deixem dar-vos um exemplo de um produto totalmente alternativo que está disponível neste momento. Então, eu não sei como é que vocês pesquisam na internet. Eu uso um web browser que, em vez de ser o Google, se chama Ecosia, que está aqui em baixo. É este nome que está aqui. Está aqui. Ecosia. E, basicamente, uso este Ecosia porque planta árvores. Cada vez que fazemos uma pesquisa na internet, em vez de estarmos a dar dinheiro à Google, estamos a financiar a plantação de árvores. Mas o que é super interessante no Ecosia é que não só eles plantam árvores, e isso é o grande objetivo deste portal, é cada vez que se faz uma pesquisa, plantam árvores, não só plantam árvores, mas também fazem, com o dinheiro que nós lhes damos, também fazem investimentos que eles chamam Green Investments, que basicamente são investimentos em projetos que têm uma componente muito grande ambiental. Não só de plantação de árvores, mas outro tipo de projetos de regeneração, por exemplo, da floresta. E este é um tipo de solução alternativa que está a aparecer porque o perfil de clientes está a mudar. Deixem-me dar-vos outro exemplo, um exemplo português. A Ecosia não é um exemplo português, mas deixem-me dar um exemplo de uma startup portuguesa que se chama GoParity. A GoParity começou como uma cooperativa, virada para as questões da eletricidade e hoje em dia é um portal, uma plataforma de investimentos e eu podia ter tirado várias imagens e tirei esta de propósito, porque eles são mesmo investimentos para todos, para qualquer bolso, mas sobretudo para se cada um de nós temos um desejo de investir em determinada coisa, podemos usar o GoParity, porque eles têm muitos tipos de projetos muito diferentes que podemos financiar. E, portanto, são uma plataforma avançada de crowdfunding, se vocês estão familiares com o crowdfunding. Este tipo de investimentos, que são obviamente paralelos, periféricos
ao sistema que vos mostrei ali há pouco e que volto a mostrar, estão sobretudo a responder ao desejo destas novas gerações, que é um desejo muito digital, que é um desejo de poder eles controlar o tipo de investimentos que estão a fazer. E, portanto, há aqui, julgo eu, também uma oportunidade de fazer escolhas e modelos mais sustentáveis que permitam um melhor caminho, um caminho mais rápido para um mundo melhor. Claro que o mundo, as we know it, tem grandes vantagens, não é? E uma das grandes vantagens que tem o mundo da finança é que pode operar transições muito rapidamente. E enquanto aqueles pequenos projetos que vos mostrei são neste momento pequenos, um dia se calhar serão grandes, mas existe outra oportunidade que já vos falei, que é de usar estes critérios ESG de forma a que as empresas caminhem mais rápido para um caminho de sustentabilidade. E como é que isso é feito? É feito nesta ideia de eu tenho um financiamento, eu tenho um investimento e eu exijo é uma palavra forte, mas eu convido, motivo, trabalho com, mas exijo que alguns critérios sejam aderidos para que o retorno financeiro daquele produto seja mais favorável às empresas do que era se elas não aderirem a estes critérios ESG. Portanto, há aqui, o setor financeiro tem aqui um papel fundamental em ser ponte, em ser ativador, em ser acelerador desta transformação. E eu acho que isso é o grande papel do setor financeiro nesta caminhada para um mundo melhor. E deixem dar-vos um exemplo concreto de como é que isto está a passar. Esta pessoa que está aqui, se calhar alguns de vocês conhecem, outros não, é o Larry Fink. O Larry Fink é o CEO da BlackRock. A BlackRock é a maior asset management do mundo e já há vários anos consecutivos, julgo que 3, que o Larry Fink, na carta que manda à comunidade da BlackRock, diz e reforça o ponto de que apostar nestes critérios e apostar em empresas que estão a fazer a transição ambiental é o estilo de negócio que a BlackRock está à procura. E, portanto, é só para verem a maior gestora de ativos do mundo está totalmente dentro deste novo paradigma. Aliás, até é um dos motores, diria, deste novo paradigma. Continuamos aqui nas oportunidades para vos contar de, claro, neste eixo, aqui onde os bancos lidam diretamente com as empresas, existem várias formas de financiamentos alternativos focados no bem comum. Por exemplo, financiamentos ligados com microcrédito, financiamentos ligados com infraestruturas que são fundamentais, como hospitais, infraestruturas de saneamento, são muito importantes para que todo o próprio sistema consiga funcionar. E por último, queria mostrar-vos aqui um exemplo de um banco que é um bocadinho diferente, que é o Triodos Bank. Eu tenho aqui este... Ok. Obrigado. Obrigado quem escreveu Target Alvo. Muito obrigado. Este é o Triodos Bank, que é um banco inglês e holandês que vai mais além. Queria-vos trazer este exemplo, que é um dos bancos que vai mais além nesta viagem de ajudar empresas e organizações e empreendedores a fazer esta transição para um mundo mais sustentável. E acho muito interessante porque, se virem, isto é a webpage deles, a primeira coisa que eles dizem é, por eles, quanto é que já
ajudaram a poupar de carbono. E o lema deles é este, não é? Finance Change, Change Finance. E, portanto, há toda esta ideia de movimento que está a ser criado através destes vários players, mas de dentro do sistema também, ligados com o sistema. E por último, agora sim, por último, existe esta oportunidade de construir projetos de transformação societal com base nos ODS e sobretudo também aqui com o envolvimento das empresas com os ODS. Acho que é uma parte muito importante deste ecossistema ou deste sistema financeiro é o financiamento que os bancos e o investimento que os asset managers vão ter a empresas que estão a fazer esta transição e que estão a colaborar com outras a fazer esta transição. As Nações Unidas falam em 3,2 trilhões de dólares que são precisos de financiamento para fazer esta transição dos ODS. Portanto, há muito potencial para ajudar a economia e para ajudar o sistema a acelerar esta transição. Pronto, acho que faço assim um sumário e tenho só mais um slide. Este é um sumário, portanto, o que eu gostava de transmitir com este slide era esta ideia de que há muitos sítios, há muitos locais dentro do ecossistema onde está a existir mudança, onde já está a existir esta mudança para umas finanças mais sustentáveis e em alguns sítios, em pequenos exemplos, como vos mostrei, por exemplo, da GoParity, realmente umas finanças para o bem comum. E se calhar termino com algumas considerações finais que me parecem importantes e que não gostaria de deixar passar. O mundo, acho que fiz esse ponto, está a mudar rapidamente e as opções financeiras também estão a mudar rapidamente. As opções que temos estão a mudar drasticamente, assim como o perfil e o desejo dos investidores. Isto torna as oportunidades super desejáveis, não é? Porque toda a gente está a perceber que o mundo está a mudar, o mundo está a mudar a uma velocidade, está a ser acompanhada pelos atores do mundo. Existem outras soluções disponíveis que são possíveis e essas soluções estão a tocar no perfil e desejo dos investidores. Portanto, quando me falam que o mundo da finança não vai conseguir ajudar, eu acho exatamente o contrário. Eu acho que o sistema financeiro é um dos grandes motores que nos vai acelerar para a Agenda 2030. Existe também, com aquilo que vos mostrei do Principles for Responsible Investment, dos princípios para o investimento responsável, um imperativo ético para que as organizações do sistema financeiro participem e contribuam para este investimento responsável. Nas minhas palavras, fazerem o que está certo, o que está eticamente e moralmente certo. E isto existe, neste momento existe este imperativo ético, não é? A sociedade exige que as empresas que estão na sociedade façam este compromisso de fazer o que está certo. Mas gostava de dar aqui outro contraponto que é, será legítimo que estas organizações lucrem com fazer o que está certo? E isto é uma pergunta, e esta é uma pergunta-chave, não é? Neste sistema. Quão legítimos são os ganhos por fazer o que está certo? E fará sentido o mesmo estilo de ganhos que havia antes, quando não tínhamos esta perspectiva de sustentabilidade, e claramente esta não é uma perspectiva de bem comum, é uma perspectiva sustentável. Nós podemos mudar o mundo, podemos regenerar o mundo e muitas das organizações podem ganhar muito dinheiro a mudar o mundo. Mas será eticamente desejável? Eu
tenho a minha opinião e vou partilhar com vocês. Parece-me que os problemas do mundo são tão grandes que precisamos da ajuda de todos. Precisamos da ajuda dos bancos que trabalham para as finanças do bem comum, precisamos da ajuda das instituições financeiras que trabalham para tornar o mundo mais sustentável, precisamos da ajuda de todos. Eu, moralmente, não vejo nenhum problema em que, por fazerem um determinado trabalho, estas instituições lucrem. Eu não vejo, mas percebo que há aqui uma certa tensão neste imperativo ético. E por último, se calhar, dizer que a perspectiva do bem comum e de alguns financiamentos alternativos que vos mostrei, acho que pode trazer uma perspectiva diferente daquelas que subsistiram até agora. Deixem-me terminar com um exemplo dos bancos cooperativos em Itália. Há vários modelos de bancos cooperativos, o que seria, para nós seria o crédito agrícola, ou similar a um crédito agrícola. Espero não estar a dizer nenhuma asneira a avaliar o crédito agrícola, mas existem vários modelos italianos de bancos cooperativos que conseguiram ser sustentáveis financeiramente e trabalhar mais próximo desta ideia do bem comum, em que todos aqueles que são os cooperantes do banco, aqueles que são as pessoas envolvidas no banco, ganham o máximo possível. E, portanto, acho que podia fazer sentido continuar este caminho de passarmos de sustentável para o bem comum. E pronto. Acho que já falei bastante. E penso que temos algumas perguntas. E se calhar abrimos o microfone. Ótimo. Ricardo, obrigado por esta primeira hora, que para começo destes 3 dias é fantástico. Temos aqui 2 perguntas já para começar. Acho que, Ricardo, desta gestão da sala de perguntas, como é tudo muito ordeiro e pouco confuso, e se recordo só que já disse aqui por escrito, estas sessões são gravadas e disponibilizámos, mas vamos disponibilizá-las provavelmente na próxima semana. Seguimos este método para perguntas, inscrições no chat, só para seguirmos a ordem, e depois o Ricardo dará a palavra à vez. Portanto, acho que a primeira, vou se calhar fazer um stop share para podermos ver-nos todos, e se calhar a primeira pergunta é da Luísa Canelas. Luísa, olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Quero agradecer e dizer que é com muita alegria também que ouço esta sua apresentação, porque acho que é positivo e que é bom ouvir essas palavras cheias de esperança e de perceber que, de facto, há uma grande preocupação da parte das empresas para esta sustentabilidade e para esta economia que promova o bem de todos e que promova o homem, não é? E que não promova a pobreza. Essa é a primeira ideia, fiquei contente e assim com outra atitude já perante esta situação tão dramática que é o estado do nosso planeta. Depois há uma coisa aqui que também se calhar nem é bem o âmbito deste curso, que é, eu percebo e explicou muito bem, eu compreendi que de facto as empresas podem, e as finanças podem promover para que as empresas promovam o bem, o fazer o bem e ter boas normas e boas práticas no seu funcionamento, para promover uma maior sustentabilidade e uma melhor ecologia e tratar melhor as coisas. Isso é ótimo. Mas eu acho que, às vezes, e falo eu não tenho uma empresa, portanto, eu tenho filhos, tenho uma casa, uma família, não é? E vejo a dificuldade que é de reciclar, por exemplo. Portanto, eu estava a ouvi-lo e a pensar que a importância, de facto, sim, isto a grande escala, não é? No fundo, de cima para baixo, e esta força que podem fazer de cima para baixo, mas também de nós para cima, quer dizer, nós os tetecos, eu aqui esta básica, esta
metralha para que não tenha empresas, mas que possa, o que é que eu posso contribuir? Ou o que é que os meus filhos podem contribuir para, de facto, para proteger e para se viver melhor. E melhor, e melhor eu acho que, lá está, é Laudato Si, não é? Melhor comigo, melhor com o próximo e melhor com o mundo. Pronto, esta era a minha primeira preocupação. No fundo, trazer para a prática diária o que é que eu posso fazer para melhorar e para colaborar neste projeto. E depois também, outra coisa que me disse, e que disse que há muito potencial e que há, e pronto, tudo isso é muito positivo e ainda bem que eu disse que era importante nós todos ouvirmos e que há muito potencial. E este imperativo, falou também do imperativo ético. E eu pergunto-lhe, quem é que avalia? O que é isso do estar certo? Quem é que avalia o que é certo e o que é que não é certo? Com que dados? Porque às vezes nós ouvimos coisas tão extraordinárias, pensamos assim, mas estes estão-nos a enganar, isto não é possível. Isto é baseado em quê? Qual é a fonte? Percebe a minha dúvida? Sei perfeitamente. É tão duro ouvirmos estas coisas sobre o planeta Terra, ver aquela baleia cheia de plásticos, mas será que aquilo é fotomontagem? Mas como é que é possível? Como é que eu posso, de facto, viver com isso? Como é que... Aquela fotografia vem de onde? Quem é que atirou? Viram mesmo? Aquilo é a verdade. Aquela foto... há muitas que eu não sei. Esta posso garantir que é verdade. Está bem, mas isto para lhe dizer, com quem diz a fotografia, digo-lhe outras coisas. A fotografia é verdade. A fotografia é verdade. Agora, se a baleia chegou ali com a boca aberta e tal, isso agora já não posso... Aquela fotografia existe. Agora, vamos lá ver. Deixe-me só responder à sua primeira pergunta, que me parece mais no âmbito daquilo que estamos a fazer aqui, que é... Obrigada. Qual é o papel das famílias? Não, Luísa, ótimo, obrigado. O papel das famílias, eu acho que é exigir, em primeiro lugar, do setor financeiro com quem trabalham, que lhes mostrem o que é que estão a fazer. É quando dá dinheiro ao seu banco, para o banco investir, dizer assim, olha, eu quero investir nesta maneira. Eu quero investir em empresas que tenham isto. Isso é o que pode já fazer. E eu acho que o meu ponto era, isso traz um benefício, neste momento, maior do que reciclar, bem que eu não acho que não tenho que escolher entre as duas, acho que tenho que reciclar a mesma. Mas no âmbito desta nossa conversa, que é de finanças, acho que a primeira coisa que pode fazer é isso. É exigir dos serviços financeiros que estão à sua volta e com os quais a sua família trabalha, que lhes diga, olha, eu fui a uma conferência de sustentáveis, digam-me lá onde é que estão a pôr o meu dinheiro. E isto é uma pergunta que os bancos hoje em dia, os asset management, sabem responder. Verdade, Jorge? Estou a dizer alguma mentira? Jorge está a tentar lidar com o mudo. Desculpem, não é verdade isso mesmo. Hoje em dia não só sabemos, como temos que saber, até por razões regulatórias, e cada dia mais nos próximos 6 meses, 12 meses, vamos assistir também, tal como uma empresa como a EDP teve que começar a ter energia verde e oferecer, para quem a procura, nós vamos ter que ter cada vez mais uma oferta também dirigida para as preferências de cada pessoa, que podem ser genéricas, melhoria do mundo, mas também podem ser muito específicas, melhoria ambiental, melhoria social, e isso é algo que vai começar a fazer parte da oferta do dia-a-dia e da possibilidade de ter muito impacto imediatamente com todo o seu património que está parado ou com os seus serviços, da forma como os escolhe. Sem dúvida, concordo absolutamente. Para além do que possa fazer em casa, obviamente. Claro. Eu já agora, se puder acrescentar aqui do ponto de vista da empresa, não estritamente da área financeira, mas compete-nos a nós, cidadãos e consumidores, este papel de escolher onde é que colocamos o nosso dinheiro, porque não é simplesmente como é que as coisas são financiadas. Uma empresa não consegue financiamento se não tiver clientes. E muitas vezes nós caímos na tentação de comprar algo que tem a mesma qualidade, é mais barato, eu vou para o barato, e não pensamos como é que esse barato lá chegou, ou seja, como é que foi feito, o que é que está por trás, e portanto compete-nos a nós também informarmos e exigir das empresas que digam, que façam
que tenham essa transparência e que o divulguem para nos permitir escolher. E eu trabalho numa empresa de energia, o Jorge já avançou com isso, com a parte da energia verde, não tem de ser tudo verde, enfim, pois isso é outra discussão, não quero também estar a adiantar o que vem amanhã, mas coisas tão simples como roupa, onde é que é produzida? Eu ia lhe dizer esta história do carro, por exemplo. Eu achava que, de facto, o futuro é um carro elétrico. Acho que faz sentido, realmente, isto do gasóleo, gasolina, não sei o quê. Mas depois dizem que as baterias dos carros elétricos são mais poluentes do que o gasóleo. A pessoa fica sem saber. Por isso é que eu estava a dizer ao Ricardo, é importantíssimo nós percebermos... Tem que se estudar, Luísa. Isso, a fonte das informações. O que é verdade? O que é que eu posso acreditar? O que é que de facto faz sentido? É isto, quem é que avalia? Com que dados? Luísa, olha, tenho aqui mais perguntas, mas queria só de uma nota. Tenho um grupo de pessoas à minha volta que já estudou muitos desses assuntos e que tenho todo o prazer, se me escrever depois em off, mandar-lhe muitos desses assuntos estudados. Posso lhe dizer, por exemplo, eu sei qual é a mala de viagem mais sustentável. Posso lhe dizer que tentei comprar um colchão sustentável e desisti porque o único colchão sustentável que valia a pena comprar, que era mesmo sustentável, tinha que meter num avião e ir à Alemanha comprá-lo. Portanto, é só um disparate, não é? Portanto, meter-me no avião para ir comprar um colchão sustentável. Portanto, quando não há sustentável, quando não há perfeito, o que é que fazemos? Segunda mão. Portanto, em vez de comprar um colchão sustentável, comprei um colchão em segunda mão. É a alternativa seguinte. Portanto, temos muitos estudos sobre isso. Obrigado, Luísa, pela sua participação. Se calhar vou... Frederico, olá Frederico, está aqui uma pergunta, qual é a diferença entre o bem comum e a sustentabilidade? Há ou não há situações em que se podem pôr? Eu penso que eu falei que existe esta tensão entre estes dois conceitos e por isso quis falar sobre isso. Não sei se respondi à pergunta. Pois a pergunta é quem arbitra? Quem arbitra? Isso é uma pergunta filosófica, isso é para o Padre Francisco, Frederico, isso é para o Padre Francisco. Essa pergunta é para o Padre Francisco. Eu acho que neste momento os clientes arbitram. Os clientes arbitram muito, hoje em dia. Tem que ter conhecimento e cada vez vamos ter mais conhecimento, mas para ter uma ideia, existe neste momento um website em Inglaterra que se chama Provenance, que permite ver em todos os produtos de onde é que vêm os componentes desses produtos e quanto é que é a margem. Portanto, é assim, comprou a este valor, vendeu a este, comprou a este, vendeu a este. Há marcas de roupa, por exemplo, que dizem assim, esta peça custa isto a fazer e isto é dado a fornecedores, isto é dado a trabalhadores, isto é dado no transporte, e descrevem completamente para onde é que vai o dinheiro. Portanto, eu acho que quem arbitra neste momento é o cliente. E vai ser cada vez mais. A geração mais nova vai arbitrar muito mais. É um processo em curso, ongoing Isso, process. é uma viagem, ongoing. Isso. Paula. Ricardo, eu estava a olhar para aquele slide que tu apresentaste com todos os participantes no processo e há uma área que eu acho que é, quer dizer, não está lá claramente identificada, mas eu consegui colocar em várias partes, que eu acho que é crítica em todo este processo e queria-te perguntar a ti, como professor universitário, que é qual é o papel das universidades, das escolas, em todo este processo de educação, não só de passar estas mensagens do que se passa no mundo e da evolução, mas também do feedback que recebem destas camadas jovens, que são muito mais exigentes e muito mais focadas no ambiente, e de como é que toda esta interligação funciona. E um bocadinho também de saber da tua experiência como professor e como professor de impacto e numa universidade, e numa faculdade de economia e de gestão, e qual é a intervenção das universidades aqui em todo este ecossistema. É um caminho também, não é? Nós estamos a fazer também um caminho, é uma excelente pergunta, nós estamos a fazer um caminho, já vou falar. Nós temos este caminho que estamos a fazer, que é um caminho de preparar, por um lado, os nossos alunos para que eles estejam confortáveis
com o paradigma deles, para que eles não sintam este choque de, mas espera aí, eu acredito em A, B ou C, mas eu não encontro nenhuma empresa que acredite nisto. Estamos a acelerar as empresas para que elas recebam estes alunos e, de alguma forma, estamos aqui neste meio, não é? A tentar ser a charneira. Agora, posso dizer que impacto não é uma coisa que possa ser vivida só no cognitivo, tem que ser experienciada. E, portanto, isso demora tempo. Deixa dar-te um exemplo. Eu entrevistei o diretor de sustentabilidade da Coca-Cola antes do Covid, mesmo antes do Covid. O Zoltan é o diretor de sustentabilidade da Coca-Cola. E ele disse-me o seguinte: eu estava-lhe a perguntar de onde é que vem a pressão para a sustentabilidade na Coca-Cola. Porque a última vez que eu vi Coca-Cola ninguém estava muito preocupado com sustentabilidade, não é? Mas se tu vires agora, recentemente, nas tampinhas, já diz, por favor, recicla-me. Ok? Mas eu estava-lhe a perguntar ao Zoltan, mas vem de onde a pressão? E sabes o que é que ele me disse, Paula? Não foi de clientes, não foi do board, não foi nada. Foi assim. A Coca-Cola só recruta os melhores dos melhores alunos. Só recruta os melhores dos melhores. Em todos os países, em todos os sítios, só recruta os melhores dos melhores. Os melhores dos melhores, o melhor aluno do MIT, o melhor aluno de Harvard, vem para a Coca-Cola com preocupações ambientais. Tem preocupações ambientais. E chega à Coca-Cola. Se a Coca-Cola não tiver preocupações ambientais, ele vai trabalhar para outra empresa qualquer. Ela ou ele vão para... Porque ele disse-me, eles têm preocupações ambientais e escolha. O melhor aluno do MIT tem preocupações ambientais e escolha. E, portanto, ele vem de bicicleta. O melhor aluno do MIT vem de bicicleta. E, portanto, tem que ter um sítio para parquear a bicicleta. Se não tiver, vai-se embora. E eu estava a dizer assim, e se nós não conseguimos, portanto, nós vivemos neste modelo 50 anos, a Coca-Cola, se nós agora não conseguimos manter os melhores dos melhores, daqui a 10 anos vai ser uma empresa mediana, acabamos com a Coca-Cola. É muito aqui, que é, as universidades estão a fazer o seu papel, mas o nosso papel eu acho que é libertar os nossos alunos das amarras. Dizer assim, o mundo está preparado para vocês. Pode não ser à primeira, pode não ser à segunda, mas não desistam de ser vocês próprios. Obrigado por essa pergunta. Vamos lá ver. Aqui, Diogo. Olá, Diogo. Olá, boa noite. Muito obrigado pela exposição e pelo meritório esforço de síntese num tema tão complexo. A minha pergunta, de certa forma, pega um bocadinho no último slide que apresentou e que tem a ver com a ideia do lucro e se calhar é uma análise quase que sociológica, em duas vertentes. A primeira, se acha que estamos perante uma mudança de paradigma, e quando eu penso em mudança de paradigma, penso em casos nesta vertente que se vê muito no mercado bolsista do short-termism, e portanto deste lucro fácil assente numa lógica especulativa. Será que efetivamente estamos a mudar? Será que há uma dimensão ética que está a entrar no mercado financeiro? E falou digamos, nos pequenos investidores, ou nesta questão do retalho do mercado de investimentos, assim, de forma imprópria e muito lata. E eu lembro-me recentemente, acho que todos nós nos lembramos, quase como case study, do caso da GameStop, deste ativismo de pequenos investidores contra os grandes investidores, portanto, este David contra Golias dos mercados financeiros, e que foi muito interessante e que gerou lucros para muitos pequenos investidores e depois aqueles que chegaram tarde perderam, mas também numa lógica, creio eu, pelo menos na minha leitura, especulativa, mais do que ativismo propriamente contra os grandes fundos. E portanto, se calhar queria um comentário sobre se efetivamente estamos numa inversão de valores, que caminho é que falta percorrer e qual o papel do lucro no meio disto tudo, não é? Estou à espera que se calhar o rapaz da Coca-Cola quer ir de bicicleta para a Coca-Cola, o acionista da Coca-Cola se calhar quer mesmo lucros e dividendos. E portanto, como lidar com estes contrastes? Obrigado, mais uma vez. Muito obrigado. Ótima pergunta. Eu, se percebi bem as tendências, e o Jorge pode-me corrigir se eu estiver a dizer alguma coisa de errado, mas o que está a acontecer no mercado é
esta ligação que existe entre as empresas que estão a fazer esta viagem, portanto, quando os investidores fazem investimentos em empresas como a EDP que estão a fazer uma determinada viagem, essa viagem desta transição ambiental nunca é uma viagem de curto prazo. E, portanto, essa ideia do short-termism põe-se noutro tipo de investimentos. Nesta nunca é, porque por causa do tamanho do investimento, por causa daquilo que é necessário para esse investimento, são tudo, e isso está a fazer com que a resposta dos mercados também seja mais positiva e menos afetada, por isso está mais estável. Jorge, corrige-me que eu estou completamente aqui a nadar fora de pé. Mas das leituras que temos conversado foi isso que eu percebi. Correto, Jorge? Eu iria mais longe. Eu ainda hoje estava a falar na semana da responsabilidade social, promovida pela Ação Portuguesa de Ética Empresarial, e estava a dizer que nós temos hoje em dia um capitalismo popular que é muito interessante, que é estas grandes gestoras, e mostravas há pouco o Larry Fink da BlackRock e as grandes gestoras mundiais e as grandes gestoras portuguesas estão cada vez mais a votar de acordo com princípios, os que chamaste ESG, princípios de sustentabilidade, e não tanto alinhados pelo curto prazo, pelo lucro. Porquê? Porque também cada vez mais nós temos a sorte de estar a gerir investimentos que são de muito longo prazo, como fundos de pensões, como os célebres ETFs, que acabam por ser muito estáveis em termos, e nos permite estar aqui muito tempo a pensar na rentabilidade a 10, 20, 30 anos. E o que é que está a acontecer hoje em dia? Chegamos e mudamos gestão, votamos contra a gestão, elegemos administradores que consideramos mais aptos naquela empresa do que os que estavam a ser propostos pelos que já lá estão, por exemplo. Ou seja, há aqui mudanças que estão a acontecer muito significativas todos os dias. Aconteceu agora esta semana na ExxonMobil, aconteceu na Royal Dutch Shell também há cerca de uma semana e meia ou duas, que foram obrigados a fazer uma transição que não queriam. Isso hoje em dia está a ser muito apoiado pelos investidores, por investidores que é o dinheiro das pessoas, como mostravas ali naquele teu maravilhoso slide. Portanto, aqueles pequenos poupanças que são encaminhadas, cada pessoa, o seu contributo individual muito pequeno, mas que depois se junta todo em grandes volumes, que faz esta pressão sobre as empresas para mudarem. E as empresas, quando o management se recusa a mudar a empresa, os acionistas mudam o management e a empresa muda na mesma. Portanto, é isso que se está a ver hoje em dia, cada vez mais. Eu, se me permitem só juntar um bocadinho às palavras e se calhar, Ricardo, um bocadinho indo contra ou talvez não. Para mim não há um problema em ter lucro e não me parece que haja aqui um conflito ético em ter lucro, porque para mim o relevante, todo este tema da sustentabilidade e do bem comum, não é o ter lucro em si, mas como é que esse lucro é gerado, sendo que o lucro deve ser gerado não à custa de outrem, mas com todos os outros. E quando eu digo todos os outros, é o colaborador que quer ir de bicicleta, se sente feliz e sente motivado, trabalha com uma empresa que o ouve os seus interesses e que entrega, porque tem um cliente também motivado e porque também tem acionistas satisfeitos, lá está, porque ligam ao lucro, mas ligam à forma como esse lucro é obtido. E hoje em dia, e todos estes temas de sustentabilidade estão muito alinhados com o bem comum, porque só se todos olharmos para este bem comum de todos estes stakeholders ou participantes, ou os que contribuem para as empresas e para este ecossistema, é que esse lucro e esse bem-estar é prolongado no tempo e se mantém, caso contrário não sobrevive. Portanto, é um bocadinho essa a forma como eu vejo. E é isto mesmo, e como eu vos disse, acho que o rico de estarmos aqui os três é esta liberdade, não é? De cada um ver de maneira diferente. E obrigado, Paula, por fazeres mesmo real. Penso que ainda temos mais uma pergunta da Concha. Olá, Concha, estás bem? Tudo bem? Já acabou de ficar bloqueada, Ricardo. A Concha ficou bloqueada? Agora mesmo, tu acho que podes encher um bocadinho de chouriço, ver se a Concha vai e vem. Mais alguém quer... Estou também a fazer uma coisa que eu não faço muito bem,
Tomás, olá, boa noite. Olá, boa noite. Obrigado, Ricardo, e boa noite a todos. Bocadinho no contexto empresarial, então, como trabalhador, e neste caso, especialmente depois de ter ouvido o fundo de testemunho do diretor de sustentabilidade da Coca-Cola, como é que aconselharia a criar essa pressão ou abrir caminho a esse trabalho numa empresa, por exemplo, na Mastercard, onde eu trabalho, que tem iniciativas, pelo menos a nível do board e de coisas mais acima, mas que, digamos, não são tão presentes no dia-a-dia de um colaborador no terreno, digamos. Eu tenho resposta para isso, não sei se é a resposta que tu queres ouvir, não é? Fiz a pergunta preparado para no sentido nem em que seja que para levar na cabeça. não é para levar na cabeça, mas é para abrir um bocadinho. Tem que haver um alinhamento entre ti e a Mastercard, em primeiro lugar, não é? Uhum. Se há um alinhamento entre ti e a Mastercard de valores e de missão, de propósito no mundo, se tu pensas assim, olha, eu gostava de mudar o mundo através das finanças e através daquilo que a Mastercard pode fazer, tens que te pôr a jeito, não é? A jeito no sentido é participar naqueles grupos chatíssimos de gente chatíssimas, mas que discute coisas horríveis, mas que não dá nada a gosto de estar, mas tens que estar. Porque é naquele grupo que eles vão escolher a pessoa que vai ser mandada àquele comitê, que vai ser mandada ao outro comitê, que chegas lá. Mas são 3 degraus de comitês. E todos nós, pergunta a qualquer um de nós, nós todos já estivemos nesse comitê. E é horrível, ninguém quer estar. Mas sim, aquele comitê não há o outro e não há o outro, são 3 degraus. E acho que às vezes muitos dos meus alunos perdem a paciência no primeiro degrau. No primeiro grau, não lhe deram já a bicicleta, não lhe deram o parque da bicicleta para irem de bicicleta e já não chegam lá nenhum, já perderam a paciência. E com a Mastercard tem outra coisa. Com empresas grandes, a Mastercard eu não conheço muito bem, mas conheço outras muito grandes. Ser corajoso, ser brave. Pega no e-mail interno e manda um e-mail. Vai lá procurar quem é o diretor daquele projeto especial em África que a Mastercard está a fazer e manda-lhe um e-mail e diz assim, olha, eu nas minhas férias, em vez de ir de férias, gostava de ir trabalhar para esse projeto. Eu pago. Manda-lhe um e-mail. Ser corajoso, estás a ver? Não, avança, avanti. Porque dentro destas empresas eles andam sempre à procura de pessoas como tu, que queiram. Porque há poucos. É o que me dizem, estás a ver? É o que me dizem. Eu estou na Nova há 3 anos, formei 1100 e tal alunos. Alguns meus alunos depois vêm-me e dizem assim, olha, foi por causa de si que eu acabei nesta empresa. Foi porquê? Porque eu falei da aula do professor, não sei o quê, tal. Falou de uma experiência que tinha tido na minha aula e foi a coisa que mais gostaram. Percebe? Mas porquê? Porque ele foi corajoso. Não foi a minha aula que fez a diferença, o que fez a diferença foi a coragem da pessoa dizer assim, olha que eu fui ajudar uma organização, não sei o quê, a coragem é que fez a diferença, não foi a minha aula. Não sei se me estou a fazer explicar, isto não é sobre a minha aula, é sobre a coragem. Manda um e-mail interno, chateia 2 ou 3 pessoas. Um não já tens. Se precisares, põe em CC, põe-me em CC, culpa-me a mim. Combinado. Este workshop, este doido disse-me para eu fazer isto, olha, culpa esta pessoa. Pronto. Culpa alguém. Estou a brincar. Mas olha, se precisares de ajuda, se precisares de inspiração, vem lá um dia almoçar à Nova e eu junto lá 4 ou 5 que também têm assim ideias meias malucas para chegares mais à frente e pronto, e damos-te inspiração. Boa? Traz os 2 amigos, lunch on us e pronto. Acho que ainda nos falta a Concha. Olá, Concha. Padre Francisco, a Concha já desfrisou? Está em mute. Sorry, estou Olá, aqui com uma Concha. internet má. Viva, então. Estás bem? Viva, muito bem, Ricardo. Brilhante a apresentação. Obrigado. Mega resumido e era difícil. Muito bem. A minha pergunta, eu acho que é para os 3 do painel, eventualmente até para o Padre Francisco. Eu venho do direito e, portanto, tenho esta visão normativa das coisas. E em matéria de ESG já temos direito positivo, como nós diríamos, normas, pelo menos para as empresas cotadas e bancos e financiadores com certeza, mas será o caso da Paula e provavelmente do Jorge,
mas em matéria de ODS, não é? E, portanto, estamos a funcionar muito com base na autorregulação e na sociedade. E, por outro lado, aqui há pouco falávamos de que a forma de eventualmente influenciar, a Paula frisou isso, também julgo que tu e mais outras pessoas frisaram isso, a forma de influenciar é pelo voto consumidor, porventura, não é? Mas isto, visto por outro prisma, também inverte completamente a democracia, diríamos assim, como a conhecemos, certo? Estava a tentar perceber um bocadinho se algum membro do painel, ou o Padre Francisco, para trazer a Alissa, parece que ainda não ouvimos, tem alguma visão sobre, e é neste painel, que é o genérico, não é? Como é que se implementa isto? Eu quero acreditar muito na bondade humana, mas percebo, se não for o lucro, se não for o interesse próprio, o que é que nos levará a defender a sustentabilidade? É, aliás, o que nos leva a não a defender todos os dias, não é? Eu quero ser sustentável, mas não quero deixar de ir de carro, onde tenho que ir. E por aí fora, não é? É um bocadinho, como é que vocês veem a regulação disto? Como é que isto se vai implementar de facto? Além das pessoas boazinhas que assistem aos cursos da Brutéria, como é que isto se leva de facto à sociedade toda? Era esta a questão. Eu acho que em relação ao ESG, o Jorge vai falar nisso na quinta-feira. Confirmas, não é, Jorge? Na parte mais prática. Eu estou a tomar notas que é para fazer a apresentação que tu queres. Boa. Mas em relação a SDGs, nós neste momento, a ideia dos SDGs é filtrar indicadores para ESG que depois são aplicados às empresas. Esta ideia, neste momento, as letras enganam um bocadinho porque têm algumas das mesmas letras, mas a ideia é, os SDGs são estes sonhos e depois os ESGs são a aplicação prática e os critérios práticos que depois se ligam àqueles indicadores, àquela lógica de indicadores que tens dentro dos SDGs. Em relação à boa vontade humana, se calhar é uma das razões pelas quais nós estamos nesta viagem com a banca e com os serviços financeiros em geral, porque eu acho que vai ser a partir dos serviços financeiros que vamos conseguir mais facilmente medir alguns destes indicadores. Porque se mete dinheiro e se mete dinheiro emprestado, não é? Portanto, se eu emprestar a uma determinada taxa de juro, se a pessoa tiver um score de X, e se eu emprestar a uma taxa de juro mais baixa, se a pessoa tiver um score maior, a pessoa vai dizer que tem um score maior, mas o banco não vai só dizer que, olha que eu sou bonito, não é? Olha que eu sou bonito, então mais barato, não é? Não vai ser assim, não é? Portanto, o banco tem implicações legais e vai ter que responder por isso. Isto é um sistema, os ingleses já fazem muito isso, a banca inglesa já se substitui muito ao papel regulador prático, ao papel de implementador do Estado. A banca inglesa, que faz muitos empréstimos em nome do Estado, por exemplo, a bazuca, esta coisa da bazuca. A bazuca inglesa vem através dos bancos comerciais, e são os bancos comerciais que têm equipas que fazem cheques. Portanto, eu acho que o papel do setor financeiro, e aqui estou a falar completamente de cor, mas o papel do setor financeiro vai ter que mudar nesse aspecto para conseguir chegar aos ESGs. Se calhar posso só acrescentar um bocadinho também levantando o véu de algumas coisas que vou abordar amanhã. Aquilo que me parece para onde o mundo caminha, onde acho que gostava de acabar, mas ainda vai demorar uns anos, é no momento em que nós não tenhamos de falar em finanças sustentáveis, porque tudo vai ser finanças sustentáveis, ou seja, a norma vai ser o sustentável, tal como é normal que uma empresa não tenha prejuízo, não se fala na parte, quer dizer, falamos alguma parte do lucro, mas é o habitual. E a sustentabilidade tem de fazer parte do nosso dia-a-dia, tal como qualquer outra forma de estar. Enquanto tivermos de continuar a falar de finanças sustentáveis, quer dizer que ainda não estamos lá. Agora, como é que nós lá chegamos e como é que medimos este tema de sustentabilidade? Também já alguém perguntou, isto não é fácil. E a grande dificuldade é criar aqui normativos, tal como nós temos, e não sei se há aqui pessoas de contabilidade, mas tal como temos normativos de contabilidade, que
que dizem como é que nós, o que é um ativo, o que é um passivo, o que é um capital social de uma empresa, e se existe e toda a gente compreende, e conseguem comparar duas empresas diferentes para a mesma métrica. Toda esta parte ESG isso não existe e está a ser desenvolvido. E é difícil. Se calhar a parte ambiental é relativamente simples, os níveis de poluição e emissões de CO2 são fáceis de medir. Quando entramos na parte do social e do governo, começamos a entrar em métricas mais complicadas, mas é um caminho que se está a fazer. Como disse o Ricardo, e já aqui vários repetimos. E tem de ser pela pressão de todos, das instituições e de cada um de nós, desse grau de exigência e de transparência, sobretudo transparência, penalizando uma forma de incentivar aqueles que ainda não o fazem a terem de o fazer, não apenas por si, mas pelo bem geral e pelo bem comum, como agora aqui temos falado. Mas calhar amanhã falamos um bocadinho mais dos exemplos em concreto que isso passa. Jorge, não sei se queres adiantar alguma coisa. Não, só assim muito rapidamente, só agradecer à Concha este desafio. É um facto que o direito positivo já força aqui alguma coisa, notar aqui a toda a gente desde o dia 10 de março que os agentes do mercado que colocam produtos financeiros têm duas hipóteses, ou dizem como é que integram a sustentabilidade, ou se não o fazem, têm que explicar porque é que não fazem e justificar muito bem porque é que acham que isso não é relevante para a gestão dos produtos financeiros que têm. Depois também, colar aqui, nós gostamos muito de letras, de sopas de letras com 3, foi assim que a gente quase rebentou com o mundo em 2008, com os ABS, os CDS, e agora arranjámos mais a ESG, ODS, gostamos muito com 3 letras, somos simples e às vezes simplórios. Mas há aqui um aspecto interessante que está a acontecer, que é o PRI, por exemplo, já obriga, que o Ricardo falou, já obriga a que nós, que somos subscritores dos princípios para o investimento responsável, digamos o que é que estamos a fazer ao nível dos ODS. Também estamos a pôr nas nossas políticas e quase todos os grandes bancos começam a ter também, e as empresas publicam o seu alinhamento com os ODS, ou seja, dizem claramente quais são os ODS que estão a tocar, em que indicadores, em que métricas, e depois vão começar a reportá-los. Portanto, não é ainda direito isto, mas a partir do momento em que uma empresa ou um banco diz aos seus clientes e ao mercado que vai tocar nestes ODS, vai ter que o mostrar. Portanto, não é obrigatório, mas já é um vínculo muito grande, um compromisso muito grande com algo mais além do que uma mera preocupação ou uma frota mais elétrica. Vamos mais longe, que é medir impacto e depois comunicá-lo com os nossos stakeholders todos. Muito bem. Então, muito obrigado por todas as perguntas e muito obrigado por terem passado a vossa noite connosco. Espero que seja o primeiro passo o primeiro dia de 3 grandes dias e ótimo este diálogo. Amanhã estaremos cá os 3, com Portugal já passado, não é? Portanto, Portugal vimos fazer a segunda parte aqui às 9 com a Paula novamente, liderará a Paula e o Jorge e eu estaremos a responder a perguntas e a ajudar. Até amanhã e obrigado. Padre Francisco, passo para si. Boa noite. Até amanhã. Obrigado a todos. Até amanhã.